Pouco tempo atrás, vocês devem se lembrar disso, uma matéria falaciosa da Folha de São Paulo de uma pseudo-jornalista acabou gerando uma CPI e um inquérito. O inquérito do fim do mundo ou inquérito das fake news. Depois, tudo foi pro ralo. Tudo não passava de uma enorme mentira, mas muita gente foi prejudicada por conta daquela matéria. E isso está se repetindo em pleno ano eleitoral, pessoal. Matéria da Veja acusando o Carluxo, né, o 02, de ser praticamente um Batman. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também a respeito da manifestação do presidente ontem, né, favorável ao presidente, os barcos, as lanchas, o presidente lá no jet ski, disseram que ele não ia, e obviamente ele foi. E começamos conversando sobre uma declaração bastante polêmica dele, do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ele, e eu sou obrigado a concordar, pessoas que classificam as manifestações do 7 de setembro ou do último 1º de maio como antidemocráticas são psicopatas ou então imbecis, né? Eu tenho que tomar mais cuidado que o presidente quando fala esse tipo de coisa, né? Então, eu vou aqui só me ater à fala do presidente. E, pessoal, é o seguinte, tá? Quem esteve presente nas duas manifestações, como eu estive, graças a Deus, 7 de setembro lá em São Paulo e 1º de maio aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso é a maior mentira do mundo. São famílias, as tias do Zap, crianças, assim, todo mundo vestido de verde e amarelo, todo mundo pacífico, ordeiro, né? Pra você dizer que aquilo ali é antidemocrático, eles usam o termo democracia, fazem mau uso do termo democracia o tempo inteiro, seus derivados, né? É democracia pra cá, Estado Democrático de Direito pra lá, isso é democrático, ela é democrática, isso é antidemocrático. Eles se apossam do termo e o usam, assim, de uma maneira tão vulgar que chega a dar vergonha alheia, né? Eu até fiz uma postagem hoje de manhã no Twitter sugerindo aos meus amigos aqui do canal Hipócritas para fazerem um vídeo sobre isso, né? Políticos de esquerda fazendo mau uso do termo democracia. E galera, não tem o que dizer, né? O presidente está coberto de razão. O mais engraçado é que eles atribuem aos apoiadores do presidente essa pecha de violentos, de radicais. Meu presidente é radical mesmo, adora um jet ski, adora uma motocicleta, né? Mas, além disso, de radical eles não têm nada. Mas eles jogam isso para cima da gente, né? Nós somos radicais, nós somos perigosos. Os ministros do STF estão treinando seus seguranças, treinamento militar para se proteger de convulsões sociais causadas por bolsonaristas radicais, né? O Lula, outro dia, foi cercado por selvagens bolsonaristas. Gente, isso é muito constrangedor. Isso é extremamente constrangedor. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nós somos pacíficos, que nós somos ordeiros, e que a paciência da gente é paciência de Jó, né? Se nós fôssemos tudo isso que eles dizem que nós somos, nada disso que está acontecendo no Brasil estaria acontecendo, porque a gente já teria perdido a paciência. Mas eles sabem que a gente é da paz, eles sabem que a gente é do bem, e assim eles seguem mentindo, criando essas narrativas, atos antidemocráticos. É assim, sabe, pessoal? Eu avisei aqui para vocês na manifestação, no dia seguinte, né, a manifestação no 1º de maio, eu vi, por exemplo, 2 indivíduos com roupa do Brasil, máscara do Anonymous, né, segurando uma faixa de palavras de ordem, né, intervenção militar, derrubada do STF. Por que usar máscara? Infiltrados. E o que acontece? Isso legitima essa narrativa bizarra de que nós somos selvagens, radicais, que queremos o fim das instituições. Esses indivíduos passaram meia hora lá. Não passaram mais do que 40 minutos. Os dois lá, com a máscara, encobrindo seus rostos, né, e a faixa lá, tempo suficiente para serem filmados, para serem fotografados, né, e depois aparecerem na grande mídia. É assim que eles sustentam essas narrativas. A gente vai chegar aqui no tema principal, sobre o Carlos Bolsonaro, e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas em resumo é isso, né? O presidente disse que uma pessoa que classifica esses atos pacíficos, ordeiros, patrióticos, né, de atos antidemocráticos, tem algum problema na cabeça, ou então algum objetivo. Como é o nome do negócio mesmo? Lancha Seata, barca Seata, jet ski Seata, não sei mais, é tanta Seata de sucesso que a gente perde o fio da meada, né? Ontem o presidente deu mais um show de espontaneidade e de carisma. Primeiro, ele foi à Feira do Guará, comeu pastel, tomou aquele caldo de cana, né? Conversando, interagindo com os populares, repetir de maneira natural, espontânea, como ele sempre o faz. Aquele é o Jair Bolsonaro, ao contrário do Sérgio Moro, do João Dória, que tentam comer pastel e fazem careta, porque estão forçando a barra, claramente, né? De lá, ele foi ao Lago, acho que foi no Lago Paranoá, né, em Brasília,
A mídia tradicional disse que ele não compareceria, não só compareceu, como pediu um jet ski, botou um colete, fez aquelas manobras radicais lá, 007, e deu um show, como sempre, né? Já o Lula teve uma pedalalula, né? Pedalula, sei lá, em São Paulo, que deu meia dúzia de gatos pingados, a contagem oficial de 80 bicicletas, né? As más línguas dizem que seriam 1000 bicicletas, né? Mas 920 foram roubadas no caminho para o evento, né? Mas enfim, a cada manifestação feita, né, pessoal, em todos os cantos do Brasil, a gente tem mais certeza ainda do quão patéticos são os institutos de pesquisa. Porque se você faz uma pedalalula, sei lá como é o nome desse troço aí, né, em homenagem, né, ao líder das pesquisas, e aparecem 80 pessoas, pessoal, não tem como você sustentar isso aí até outubro, não dá mais, sabe? Pede para sair, ô Datafolha, pede para sair, parar na pesquisa, não dá mais, o povo tá de saco cheio desse negócio. Vou repetir o que eu falo aqui toda semana. A gente precisa de uma CPI dos institutos de pesquisa, tá? Tem que fiscalizar isso aí, tem que haver uma regulação, eles têm que explicar como eles se credenciam, né, se tornarem institutos de pesquisa e a terem suas pseudo-pesquisas divulgadas, veiculadas nos órgãos de imprensa. Isso é uma enorme máfia, na verdade, né, galera? É uma enorme máfia, né? Vocês sabem, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui no Rio de Janeiro. Caso eu confirme a minha candidatura e depois venha a ser eleito, essa vai ser uma das minhas principais bandeiras. CPI dos institutos de pesquisa para acabar com essa palhaçada, acabar com essa máfia, né? E aí, o que eles dizem hoje? Não tem o que falar. Estão dando mais atenção ao casamento do Sapo Barbudo, né? Que casou lá com a Jaja, né? Jajá, sei lá o nome daquela maluca lá, que tá sendo procurada pela Receita Federal. Receita Federal sabia onde ela ia estar. Por que não foi lá enquadrar a Jaja, Lalá, sei lá o nome da mulher, né? Ela já esteve aqui no Leme, no meu bairro, no Rio de Janeiro, na comunidade que tem aqui atrás, no Babilônia, né? Avisei em vídeo, ninguém apareceu lá. Ela foi lá, apareceu num evento lá de comida orgânica, né? Aquela narrativa lá de comida orgânica, né? Para salvar o planeta e tal. Ninguém fez nada também. Casou com o Sapo Barbudo, parece que tinham 250 convidados, ou seja, tinha mais convidado no casamento do Sapo Barbudo do que na manifestação a favor dele, né? E o detalhe interessante, eram proibidas máquinas fotográficas ou aparelhos celulares, né? Com câmera. Por que será? Porque devia ter um monte de gente lá que não queria aparecer, né? De repente, dono de XP, né? Dono de BTG, né? Esse pessoal aí do mercado financeiro, dono de banco, né? Muito artista que agora não está expressando publicamente seu apoio ao Lula, né? Aquele apoio meio velado, meio escondido. Com certeza estavam lá, né? Essa galera global e tal. Todo mundo lá e não queria ser fotografado, né? Essas pessoas não querem aparecer agora, né? Muito político também, né? Alguns que até pouco tempo atrás diziam ser oposição do Lula e agora deviam estar lá na festa, né? Além do que, deve ter sido uma bebedeira desgraçada, rapaz. Eu duvido que o Sapo Barbudo tenha aguentado de pé até o final dessa festa. Duvido, né? Então, mais um final de semana que prova, né, que essas pesquisas são mais mentirosas do que sei lá o que, gente. Ridículo. Olha só, numa manifestação com lancha, vejam só, com barco, com jet ski, né, uma coisa trabalhosa ali para você colocar na água, tinha mais gente do que de bicicleta, que é o meio de transporte mais simples e simplório que existe. Não conseguiram juntar mais de 80 pessoas, né? Eu acho que só não deu mais gente na manifestação do presidente lá, porque devia ter muita traíra embaixo ali, né, da água. As pessoas ficaram meio com medo de ser mordidas, né? Tinha mais traíra do presidente do que gente pedalando na manifestação do Lula. Por fim, nosso tema principal de hoje, né? Matéria da Veja. São pouquíssimos parágrafos, tá, pessoal? Vou dar uma resumida aqui para vocês. De acordo com essa matéria da Veja, né, com jornalistas responsáveis por esse texto aí, o Carlos Bolsonaro seria o chefe de um esquema, né, de uma milícia digital que teria como pilares o Léo, o Tércio e o Felipe G. Martins, né, o Léo Índio, né, primo do Carluxo. E eles teriam um gabinete, vejam só, um gabinete dentro do Palácio do Planalto, esquema Bate-Caverna, tá? Ou então aqueles filmes de lançamento de foguete da NASA, cheio de monitor, sabe? E eles ficariam monitorando a Globo News, a CNN, a Band News,
e toda vez que falassem alguma coisa do presidente, eles já largavam ali uma contranarrativa, jogam para 200 perfis do Twitter, que seriam comandados por 10, 12 pessoas que teriam, por sua vez, não sei quantos perfis fakes, né? Todos, como essa parte virtual toda, na disseminação dessas notícias a respeito do presidente, tudo seria comandado pelo Kim Paim, que seria o cara do pedigree, né? Que dá credibilidade. É isso aí. Gente, é uma coisa tão louca que você para assim para pensar e você se lembra daquela matéria da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que gerou toda aquela celeuma, né? CPI das fake news, que o Alan dos Santos foi lá e deu um show. Teve o Rangiver, né, que desmentiu a história da mensagem em massa, né? Disseminação de mensagem em massa. Inclusive acusou o próprio Rui Falcão, que estava lá presente, acusando o presidente Bolsonaro dele ter feito uso da empresa que o Rangiver trabalhava. O cara ficou lá gaguejando sem saber o que falar. Né? Isso gerou também um inquérito do fim do mundo das fake news, que acabou resultando, por sua vez, né, na saída do Alan dos Santos do Brasil, aquelas operações da Polícia Federal invadindo o Terça Livre, pegando equipamento eletrônico, por exemplo, do Lisboa, do Fernando Lisboa e de mais de um monte de gente. Né? Então, assim, é uma matéria mentirosa, aquela da Patrícia Campos Melo, completamente mentirosa, né, sem fundamento algum. Eles não têm, parece, a obrigação de comprovar nada do que eles dizem, né? A imprensa tradicional. Eles simplesmente vão lá e vomitam o que eles querem, criam a narrativa, e em cima de uma narrativa falaciosa dessa é criada uma CPI e um inquérito que acabou prejudicando tanta gente honesta. Não por coincidência, agora em ano eleitoral, acontece a mesma coisa. Uma matéria da Veja, sem pé nem cabeça, sem nenhuma prova. Cadê a foto, gente? Cadê o testemunho de alguém dizendo, existe isso aqui? Eles simplesmente vão lá e dizem. E você tem que ficar imaginando. O Carlos Bolsonaro, dentro do Planalto, com um primo mais 2 amigos, Felipe G. Martins, assessor internacional da Presidência da República, monitorando o canal de notícia mentindo sobre o presidente, gente. Olha só que coisa louca. E o que vai acontecer? Vão criar um inquérito, pessoal. Já existe um inquérito da Milícia Digital prontinho para ser lançado. Né? E vão se basear em quê? Nisso aí. Uma matéria de 3, 4 parágrafos da Veja que diz que o Carlos Bolsonaro é o Batman. Vocês estão entendendo? Agora, vocês sabem a coisa mais louca de tudo isso? Assim, é a mais louca de todas. Eu acho que vocês já pensaram nisso enquanto eu estou falando. Mesmo que tudo isso fosse verdade, mesmo que tudo isso, essa coisa louca, esse filme do Batman fosse verdade, não teria nada de errado. Não teria nada de errado. Porque seriam pessoas monitorando mentiras e desmentindo essas mentiras nas redes sociais. É crime você ter um perfil no Twitter? É crime você ter 2, 3, 4, 5 perfis no Twitter? Qual o problema de você ter isso aí? É crime isso, gente, você ter perfil fake agora. Agora, na matéria eles dizem que esses perfis propagam fake news. O que é fake news que até agora ninguém sabe o que é fake news? Não é um crime tipificado. Quem decide o que é fake news ou não, a gente teve uma agência de checagem condenada por propagar fake news esses dias. O mundo tá muito doido, pessoal. Esse mundo tá muito louco. Muito louco. E como eu disse no começo do vídeo, né? Eles se aproveitam do fato de nós sermos pacíficos, ordeiros, né, respeitadores da lei, para fazer esses abusos. Né? Porque, gente, vocês vejam só. Um jornalista da Veja vai lá e escreve 4 parágrafos dizendo que o Carlos Bolsonaro e 3 pessoas têm uma bate-caverna. Uma rede de perfis fakes no Twitter liderados pelo Kim Paim. Né? É uma coisa tão louca, né, que você para e pensa assim, gente, olha, vocês devem se lembrar do vídeo que eu fiz aqui a respeito da fala do digníssimo ministro Alexandre de Moraes, né, lá em Salvador. Né? Ele fez aquele comentário sobre a internet dar voz aos imbecis, né, e eu concordei com ele, expliquei tudo para vocês aqui no vídeo porque eu concordo, não taquem pedras, assistam ao vídeo que vocês vão entender porque eu disse isso, tá? E ele descreve o coitado do Kim Paim. Não, uma pessoa de terno com um fundo de livros, né, falando sobre tudo e tal, papapá. E aí vocês veem depois a matéria, né, literalmente no dia seguinte, citando o Kim Paim. Não é difícil de você concatenar as coisas, de você ligar as ideias, não, pessoal. Não é difícil, não precisa ter bola de cristal para saber o que vai acontecer. É uma matéria
ridícula, falaciosa, mentirosa, fantasiosa de uma revista caindo aos pedaços, quase falida, né, que será usada como base para um inquérito. Para dar legitimidade a um inquérito, pessoal. O Brasil está muito louco. Está muito, muito louco mesmo. Mas enfim, é uma luta inglória, tá? É uma batalha difícil de ser vencida, mas eu sempre digo aqui para vocês, desistir não é e nunca será uma opção. Venha o que vier, a gente vai continuar lutando. Enquanto o sangue estiver correndo em nossas veias aqui, a gente vai seguir lutando para salvar o Brasil disso aí, tá? Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.